Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. É o primeiro que eu utilizo do recurso da câmera. Eu acredito que isso auxilie de algum modo, vocês verem quem está falando e as expressões e tudo mais. Essa aula ela tem o intuito de, na verdade, servir como uma atualização dos sentidos da Constituição, das teorias constitucionais. Uma aula que eu fiz bem no início, já tem bastante tempo. E, na verdade, eu já tinha o intuito de refazer essa aula com um acréscimo de outros autores, da visão deles. Mas aí, no meio de tanta coisa que eu estava fazendo, no meio de uma correção de questão de magistratura, eu me deparei com uma alternativa muito interessante, uma questão muito interessante do... Deixa eu mudar a cor aqui. Uma questão para juiz de direito, TJ, de Rondônia, a banca VUNESP, que cobrou exatamente as concepções, né, as visões sobre esses autores. E aí eu percebi que para perfeita compreensão da questão era necessário conhecer o entendimento de outros autores. Aqui deixando de forma bem nítida, eles cobraram o entendimento do Ravel, do Hess, do Hans Kelsen, do Luhmann e também do Canotilho. E naquele vídeo inicial, em que se falava até o que é uma Constituição, não é nem sobre teoria, porque a questão aqui aborda o tema teoria das Constituições, que é um tema mais abrangente do que simplesmente dizer o que é uma Constituição. Que a teoria das Constituições ela vai tratar também a que se destina uma Constituição. E eu lembro que naquela aula inicial eu havia comentado apenas de 3 autores, que tinham sido o Hans Kelsen, o Carl Schmitt e o Lassalle. E aqui vocês podem reparar que só nessa questão eles já cobram que a pessoa saiba do Ravel, do Hess, do Luhmann e do Canotilho também. Então eu aproveitei uma questão muito bem feita, agora de 2019, e aproveitei até para falar sobre visão de outros autores e elucidar ainda mais a questão. Ok? Eu vou, enquanto mostro aqui a foto dos autores, deixa eu mudar aqui. Perfeito. Então vou inicialmente falar dos autores que já havíamos contemplado naquele vídeo inicial. O primeiro deles, o Lassalle, já havíamos falado sobre ele, e o Lassalle ele foi um polonês que viveu no século XIX, e ele deu o chamado sentido sociológico da Constituição. A obra utilizada dele é O que é uma Constituição, Oberverfassungsgesetz, em que ele analisa a Constituição como representatividade e essência da formação da Constituição. Ele vai analisar, basicamente, como que uma Constituição é formada. E aí, para tal, ele vai se utilizar de um termo que é muito interessante, muito presente em Lassalle, que ele vai falar da soma dos fatores de poder. Fatores de poder que ele chama da força ativa. E aí tem uma citação aqui que é desse livro, em que ele vai falar: os fatores reais do poder que regulam no seio de cada sociedade são essa força ativa e eficaz que informa todas as leis e instituições jurídicas da sociedade em apreço, determinando que não possam ser em substância a não ser tal como elas são. Então o Lassalle ele vai trazer essa correspondência entre o ser e o dever ser, na qual ele vai fazer uma distinção que ele vai chamar do que é Constituição escrita e o que é Constituição real. Constituição escrita, aí eu vou até trazer aqui a citação do Lassalle, que vai ser muito melhor para a questão. Constituição, ele vai dizer exatamente o seguinte: onde a Constituição escrita não corresponder à real, ou seja, onde não houver essa correspondência, irrompe inevitavelmente um conflito que é impossível evitar e no qual, mais dia menos dia, a Constituição
escrita, a folha de papel, sucumbirá necessariamente perante a Constituição real, a das verdadeiras forças vitais do país. Então perceba que o La Salle ele faz essa correspondência na qual ele diz que quando uma Constituição escrita não corresponde à real, ou seja, não está de acordo com o que ele chama dos fatores reais de poder, e nós temos vídeo aqui falando sobre a visão do La Salle sobre esses fatores reais de poder. Nós fizemos até a análise desse livro dele. Ele diz que essa Constituição, ela na verdade ela é uma mera folha de papel. Então, veja que ele faz essa distinção bem presente do ser, do que é e do que deveria ser. Então, os problemas constitucionais para o La Salle são problemas de poder e não de direito. Problemas de poder e não de direito. Eu ainda estou apanhando aqui para usar essa mesa digitalizadora um pouquinho diferente, mas com o passar do tempo eu vou dominando ela aqui. Depois chegamos a Carl Schmitt. Aliás, deixa eu só verificar, que eu gostaria que nós fôssemos resolvendo as questões pouco a pouco. Então, ok. Conforme nós formos falando da visão desses autores, nós vamos respondendo a questão. O segundo autor, que eu já fiz alguns vídeos aqui sobre obras dele, foi o Carl Schmitt. O Carl Schmitt, ele tem a teoria da Constituição, a Verfassungslehre, de 1928, e ele é um cara que auxilia muito nessa questão jurídica que vai influenciar até a corrente nazista. E ele analisa a decisão política anterior, isso aqui é muito importante, à elaboração da Constituição. Então, veja bem, nós temos, segundo Carl Schmitt, a Constituição, e antes da Constituição nós temos uma decisão que é política. E deixa eu escrever aqui. E o Schmitt, ele vai dar ênfase nessa decisão política, tanto que o sentido que ele dá à Constituição é um sentido político. Veja que, recapitulando aqui, o La Salle ele vai dar um sentido sociológico, o Schmitt não. O sentido para o Schmitt é político, por conta da decisão política que instrui a Constituição. E aí outras coisas aqui que ele vai dizer. Constituição ligada ao momento político e sua formação. O rascunho da ideia do guardião da Constituição. Ele tem até um livro sobre isso, em que basicamente há um debate que vai ser muito ferrenho entre ele e o Kelsen, em que eles vão debater quem que guarda a Constituição. Quem que guarda no sentido de quem interpreta, quem diz como a Constituição deve ser usada. E para o Schmitt, por conta dessa decisão política, que é anterior à Constituição e que instrui a Constituição, é o presidente do Reich, que é o guardião da Constituição. Ele tem um livro, Guardião da Constituição, que foi usado até, esse ideário acaba sendo usado como o escopo que os nazistas precisavam para dar muitos poderes ao chefe do Reich, que é a época, né, o Adolf Hitler. É com base até nesse pensamento em que eles conseguem perpetrar muitas e muitas crueldades e muitos absurdos do ponto de vista jurídico, que eram até contrários à Constituição de Weimar, porque eles dão muito poder a esse presidente do Reich. E aqui uma fala do Carl Schmitt, mas há sempre no ato constituinte um sujeito capaz de criar, no ato constituinte, um sujeito capaz de criar, o que realiza a vontade de dar uma Constituição. Tal Constituição é uma decisão consciente que a unidade política, através do titular de seu poder constituinte, adota por si mesma e dá a si mesma. E aí, nessa visão de Constituição que Schmitt tem, surgem, que nós até vamos utilizar depois, né, utilizamos atualmente, algumas noções, né, de conseguirmos dar pesos diferentes a trechos diferentes dentro da Constituição. Ele vai diferenciar normas escritas no texto magno. Então, para o Schmitt, Constituição é diferente de lei constitucional.
e também constituição material, diferente de constituição formal. Quando a gente vai estudar, por exemplo, os tipos de inconstitucionalidade, a gente verifica, essa inconstitucionalidade ela é material, ou seja, ela fere a matéria ou ela fere a forma. Toda essa diferenciação ela acaba tendo por base um pouco desse pensamento do Schmitt, que ele começa a adjetivar o que estava dentro da Constituição. E a ideia de lei constitucional, para o Schmitt, se formos transplantar para a nossa Constituição atual, seriam aqueles dispositivos dentro da Constituição que não se referem especificamente à forma do Estado, à estruturação política, aqueles dispositivos que nós olhamos e não entendemos por que lá estão. Então, ele faz bem essa diferença. E você perceba que na nossa Constituição, que tem lá as cláusulas pétreas, as cláusulas pétreas elas acabam sendo revestidas quase que de um espírito supraconstitucional. Aí eu estou usando o termo bem entre aspas, mas para dar a entender que mesmo dentro da nossa Constituição a gente consegue fazer uma diferenciação entre uma parte que é mais rígida e outra que é mais maleável da Constituição. Vamos ver aqui uma fala dele. É preciso falar da Constituição como uma unidade e conservar, no entanto, um sentido absoluto de Constituição. Ao mesmo tempo, é preciso não desconhecer a relatividade das distintas leis constitucionais. A distinção entre Constituição e lei constitucional só é possível sem embargo porque a essência da Constituição não está contida em uma lei ou em uma norma. No fundo, de toda normatividade reside uma política do titular do poder constituinte, ou seja, o povo na democracia ou o monarca na monarquia autêntica. Então perceba que ele continua com esse discurso de quem é o fundador, imbuído aqui no caso, ele dá a entender imbuído de um sentido democrático, se for o povo na democracia, ou do monarca, uma monarquia que seja autêntica. Passamos então para Hans Kelsen, e Hans Kelsen ele trava um debate muito ferrenho com Carl Schmitt, até porque o Hans Kelsen ele tem origem judia, e como Carl Schmitt ele acaba se alinhando a certas ideias. Ele não vira um nazista ativo, mas ele dá todo um contexto, todo um embasamento jurídico àquele movimento que estava começando na primeira metade do século XX, e o Hans Kelsen vai pelo lado contrário, e ele vai dar o sentido jurídico da Constituição. A obra utilizada dele é a Teoria Pura do Direito, eu já falar o nome dela em alemão, e ele observa o mundo jurídico como um mundo apartado de outras ciências. É quase com um sentido de neutralidade. Deixa eu ver se eu consigo diminuir. Acho que assim fica melhor. Mas ele tem uma ideia que ele quer dar uma pretensa neutralidade a tudo que envolve o mundo jurídico. Espera aí que eu ainda estou apanhando com essa mesa digitalizadora. Mas vamos lá. A Constituição é observada por ele como uma norma pura, como o puro dever ser, norma pura. Fala do Hans Kelsen. Os atos que constituem o fato legislação são atos produtores de normas, são atos instituidores de normas, quer dizer, o ser sentido subjetivo é um dever ser. E ele usa dois sentidos complementares, um sentido que é lógico-jurídico, da norma hipotética fundamental, a base pressuposta do ordenamento jurídico como tal, e o jurídico positivo, Constituição escrita, fruto do poder constituinte. O direito nunca seria um fato social, seria uma norma. Isso aqui ele vai destacar uma diferença muito grande com o sentido sociológico de Ferdinand Lassalle. Surgimento da ideia de supremacia constitucional, de rigidez e de controle. É sempre bom lembrar que é com Hans Kelsen que nós vamos ter a ideia do triângulo que reveste todas as bases de hierarquia dentro da nossa legislação. Eu não sei pela minha câmera se está pegando, deixa eu subir um pouquinho.
E é com Hans Kelsen que a gente vai ter a ideia de que a Constituição está aqui em cima, de que as leis estão aqui embaixo, e aqui nós teríamos atos normativos secundários, como, enfim, vários outros tipos, portarias, enfim. E o calcanhar de Aquiles de Hans Kelsen é basicamente essa ideia da norma jurídica hipotética. Porque da onde vem qual que é a origem da Constituição? O que fundamenta os preceitos que nela estão contidos? E o Hans Kelsen ele vai dizer que aqui acima desse esquema triangular existe uma norma, que ele vai chamar de norma fundamental hipotética, que ela é que instrui a Constituição, mas ela não é um fato social. Ela é uma norma quase que espiritual, quase que como se fosse uma inspiração, dessa maneira. E esse é o calcanhar de Aquiles da teoria do Kelsen, exatamente porque fica muito numa questão abstrata, que não tem uma ligação ou que se dê para fazer um controle específico do que inspirou uma Constituição. Então aqui, como já falamos dos três, eu não sei se na questão, deixa eu ver, já se fala de uma. Hans Kelsen, a letra C, a gente já pode analisar para ver se essa questão é a correta ou não. Hans Kelsen defende a Constituição como uma decisão política fundamental. Não. Ele não vê o lado político. Para ele, o sentido é jurídico. O que traz como consequência a obrigação do Estado em respeitar o texto constitucional, mas permitindo-lhe que, em situações excepcionais, deixe de atender à lei constitucional. Aqui é o sentido total do Carl Schmitt. Então, essa questão já está equivocada. Aqui poderia ser trocado por Carl Schmitt tranquilamente e estaria correto. As outras nós ainda não podemos responder. Mas vamos continuar vendo. Já vimos os três, como já tinham sido vistos naquela primeira aula. E aqui outros autores que eu julgo que são muito importantes para além daqueles que foram trazidos na questão, porque eventualmente o operador do direito vai se deparar com alguns desses no estudo. Karl Loewenstein, ele traz o sentido, né? Na verdade não é bem um sentido, é a teoria da ontologia constitucional. Ele tem a teoria da Constituição dele também, a Verfassung-Lehre. Ele busca uma classificação lastreada na conformação constitucional quanto à realidade do processo de poder político. Karl Loewenstein se preocupou com a ontologia por trás do texto. E o que é que vem a ser a ontologia? A ontologia é a associação da realidade e da existência. A busca da essência e não do texto. Loewenstein via a Constituição como um instrumento de controle de poder. Isso aqui é fundamental para que se consiga entender a teoria do Karl Loewenstein. Ele tem um livro muito interessante, que é esse livro de 57, que é um livro no qual ele vai discorrendo sobre os vários tipos de Estado que já tiveram ao longo da história, e é um homem que conseguia descrever com um preciosismo e ao mesmo tempo uma concisão muito boa. A história do constitucionalismo moderno se resumiria em buscar limitar o poder absoluto, muito nessa ideia de controle de poder. Para tanto, imprescindível a ideia de representatividade para a necessária aprovação e participação no poder pelos subordinados a ele. Basicamente uma ideia de legitimação, só que uma legitimação que pudesse ser contínua. Sob o ponto de vista da ontologia constitucional, Karl classificou as constituições em 3 diferentes tipos. E é uma classificação muito interessante, que ele vai falar da Constituição normativa, nominal e semântica. Acho que a melhor forma da gente conseguir ver é na questão da eficácia. Eu vou ver se eu faço uma linha aqui. Essa linha, quanto mais para cá, maior eficácia, maior correspondência entre o texto da Constituição e a realidade social. Então, a Constituição normativa, ela está aqui em primeiro, está mais próximo. A adequação entre o texto e a realidade.
constituições que possuem valor jurídico de fato. Já as nominais, não há uma completa, então há alguma, mas não há uma completa adequação entre o texto e a realidade social. Então, as nominais, elas ficam aqui no meio. A maioria das normas acabam sendo ineficazes e a decisão de promulgação, segundo Lowenstein, nessas constituições ocorreu prematuramente. Não houve a maturação necessária da discussão, dos termos que ali foram trazidos por aquele texto constitucional. E por último, a que fica bem aqui atrás, é a semântica. A constituição semântica, para o Lowenstein, é aquela em que há uma total inadequação entre o texto e a realidade social. Servem apenas de instrumentos para estabilização e para eternização dos dominadores fáticos do poder político. Lembra que Lowenstein ele via a Constituição como um instrumento de evitar o poder? Era um instrumento, a Constituição, um instrumento de controle de poder. Então, uma Constituição que ela se afasta da realidade social é uma Constituição, na verdade, feita para eternizar essa dominação. Esse é o sentido, a teoria da ontologia constitucional de Karl Lowenstein. Konrad Hesse. Konrad Hesse ele vai escrever em 1959 o livro A Força Normativa da Constituição, né, de Normative Kraft der Verfassung, que é basicamente o que está escrito em português. Ele reanalisa basicamente aquilo que o Lassalle já havia analisado, e ele vai trazer a teoria sobre a vontade da Constituição. Então ele reanalisa os fatores de poder do sentido sociológico da Constituição. Ele critica a distinção entre o ser e o dever ser, algo que o Lassalle fazia exatamente o contrário. Tanto que, lembra que a gente comentou, o Lassalle ele dizia que quando uma Constituição não representava aquilo que os fatores reais de poder detinham, ela era uma mera folha de papel. Aí uma fala aqui do Hess. A radical separação no plano constitucional entre realidade e norma, entre ser, o Sein, e o dever ser, que é o Sollen, não leva a qualquer avanço na nossa indagação. Como anteriormente observado, essa separação pode levar a uma confirmação, confessa ou não, da tese que atribui exclusiva força determinante às relações fáticas. A Constituição não é, então, para ele, uma mera projeção dos fatores reais de poder. Aqui é totalmente o oposto do que o Lassalle dizia. A Constituição escrita possui forma normativa própria, então ela não dependeria disso que o sentido sociológico do Lassalle trazia. Ela é determinante e determinada, ao mesmo tempo, possuindo significado jurídico próprio. Aqui eu atento para uma questão quase de dialética constitucional. Ela vai sendo determinada e ela é determinante ao mesmo tempo. A análise da origem da dita vontade constitucional. Para o Konrad Hesse, a necessidade de uma ordem indissolúvel que previna arbítrios, essa ordem sendo legitimada por fatos, mas precisando ser constantemente legitimada, a vontade humana como parte integrante fundamental dessa ordem, e aqui uma fala dele que vai ilustrar bastante isso. A norma constitucional não tem existência autônoma em face da realidade. A sua essência reside na sua vigência, ou seja, a situação por ela regulada pretende ser concretizada na realidade. Essa pretensão de eficácia, que os alemães chamam por esse palavrão aqui, não pode ser separada das condições históricas de sua realização, que estão, de diferentes formas, numa relação de interdependência, criando regras próprias que não podem ser desconsideradas. Esse é o sentido da vontade da Constituição de Konrad Hesse. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui que fala do Hesse. Tem sim. A letra B. Veja o que diz a alternativa. Hesse adota o denominado sentido sociológico da Constituição e aduz que, para que possa obter eficácia normativa, é preciso que Constituição escrita e Constituição real estejam alinhadas em uma única substância. Veja que não. Ele vai exatamente criticar isso aqui.
Quem tinha um sentido sociológico da Constituição, que falava até da Constituição como mera folha de papel, era o Ferdinand Lassalle. Então já eliminamos das 5, 3 alternativas. Vamos seguindo. Agora chegamos a Canotilho. Canotilho é um português que fala muito bem sobre Constituição. Tem teorias assim muito bacanas. O livro dele é muito didático. A obra que eu utilizei aqui, que ele fala da Constituição dirigente. Constituição dirigente é algo ao qual nós já estamos muito habituados. Mas é interessante como que essa ideia surge na visão do Canotilho. Essa ideia advinda da necessidade de se conferir aplicabilidade a normas programáticas diante de uma resistência conservadora. Então, a ideia de você ter normas programáticas já é uma ideia que já nasce com a Constituição já há bastante tempo. Perceba que as constituições, as mais assim, com garantias sociais, do começo, lá da primeira metade do século XX, principalmente a Constituição do México, de 1917, e a de Weimar, da Alemanha, de 1919, elas já continham direitos sociais que não se aplicavam, não se auto-aplicavam. Como no Brasil, você fala de certos direitos, de certas normas que estão no contexto da Constituição que não vão ter uma aplicabilidade imediata. Então, é necessário que você tenha esse tipo de norma para você dirigir o caminho da Constituição, mas além disso, é necessário, segundo Canotilho, que você confira a aplicabilidade a essas normas. Então, além de ser dirigente, ela é programática. Então, Canotilho ele vai vincular o legislador como consequência desse caráter projetante para o futuro da Constituição. A diminuição da noção da Constituição como ferramenta de limitação do poder. Ela já não é, porque já é uma visão de Constituição como ferramenta para concretização de direitos. O incremento do caráter programático, isso está muito associado, essa ideia que o Canotilho traz, está associada com a Constituição lá de Portugal de 1976. Vinculação de programas, estabelecimento de tarefas e definição de prioridade. Com o passar do tempo, o Canotilho ele acabou relativizando esse caráter dirigente da própria teoria que ele trouxe. Por conta da necessidade de ligação a uma legitimidade que é procedimental, a democracia ela vai reestruturando esse conceito constitucional, e um caráter dirigente efetivo quando preciso quanto ao contexto histórico de realização, que tudo tem a ver também com essa mudança, como que você vai aferindo essa mudança ao longo do tempo. E aqui uma fala dele. O problema central da Constituição dirigente consistia e consiste em saber se, através de programas, tarefas e diretivas constitucionais, se conseguiria uma imediaticidade atuante e concretizável das normas constitucionais, de forma a acabar com os queixumes constitucionais da Constituição não cumprida, ou da não concretização da Constituição. Uma coisa é o texto constitucional materialmente enriquecido, com normas programáticas. Outra é uma Constituição escatológica e utopicamente pré-concebida. Aqui escatológico como algo quase que apocalíptico, né? Quase no sentido utópico mesmo, quase no sentido de distanciamento total. Salvo engano, nós temos o Canotilho, acho que era a última, veja aqui, a última, José Gomes Canotilho adota uma concepção jurídica sobre o sentido de Constituição, aduzindo que o fundamento de validade de uma norma apenas pode ser a validade de outra norma, e a gente sabe que não. Essa ideia, ela é a ideia de Hans Kelsen. Até daquela ideia da norma hipotética fundamental. Então vamos ver, ainda temos aqui a letra D do Luhmann e a letra A do Peter Habel. Seguimos então. Agora vamos para o Luhmann. Constituição na teoria da aquisição evolutiva. Essa teoria do Luhmann
Constituição Evolutiva. Essa é a teoria do Luhmann. Ele vai utilizar a obra dele, A Constituição, como aquisição evolutiva. Ele desenvolveu essa teoria, a teoria sistêmica da sociedade. O Luhmann vai aduzir que a modernidade trouxe sistemas sociais especializados. Olha que interessante a visão dele. Cada sistema desse possui uma linguagem própria. Espera que eu estou riscando tudo torto aqui. Ainda não estou sabendo usar essa nova mesa digitalizadora. Conto com a compreensão de cada um dos senhores. A Constituição se desenvolve, então, como um produto de um acoplamento estrutural entre os sistemas do direito e da política. Veja a ideia que ele vai trazer com essa aquisição evolutiva, em que o direito precisa da política. Para que o direito precisa da política? Para a legitimidade das normas, para o acatamento social e para a busca pela estabilidade. Então o direito precisa da política no sentido de que é através da política que a gente vai conseguir conferir legitimidade às normas. Por conta disso, a consequência é que haja o acatamento social. E isso gera estabilidade. De outro lado, a política precisa do direito, no sentido da diversidade do poder politicamente concentrado. Então, as constituições valem não apenas como instituições do sistema jurídico, mas também e sobretudo como instituições do sistema político. Não obstante o sistema político e o sistema jurídico serem e permanecerem sistemas diferentes, esses sistemas seguem códigos distintos. Então, para o Luhmann, a Constituição ela funciona como um elemento funcional na estruturação do sistema jurídico e político. O acoplamento estrutural se resume no fenômeno que provoca uma irritação entre direito e política. Veja que, para o Luhmann, uma área influencia muito e depende muito da outra, apesar de seguirem sistemas diferentes. E aqui a gente já pode responder a letra D, e aí vamos chegar à resposta da questão. Luhmann, sociólogo alemão, define a Constituição como importante mecanismo de determinação estatal, direcionando-o num plano de transformação social e implementação da política públicas na ordem socioeconômica, o que passou a denominar de Constituição dirigente. E não, essa é uma ideia do Canotilho. Que é a ideia de a Constituição auxiliar nesse determinismo de políticas públicas nessa ordem. Que na verdade não é a ideia total do Canotilho, mas é de quem ela mais se aproxima. Já sabemos aqui que a resposta certa é a letra A, mas vamos analisar os outros constitucionalistas. Eu trouxe aqui, se não me engano, mais 2 ou 3. O Zagrebelsky, ele vai escrever sobre a Constituição Dúctil, nesse livro aqui, O Direito Dúctil. A Constituição, para ele, funciona como uma plataforma de partida para a realização dos projetos de vida comunitário. O sentido comunitário ele está muito forte no constitucionalismo do Zagrebelsky. Ele critica o positivismo jurídico, até porque a ideia dele está mais associada a um período pós-positivista. Né? A Constituição não deve estabelecer um projeto de vida. Não deve. Um projeto de vida em comum, mas criar as formas de permitir que esta ocorra. Por quê? Porque ele parte de um princípio que a sociedade ela é multifacetada, e ela é ativa, ela é móvel culturalmente. Deve-se adotar o princípio do pensamento do possível. Então, em vez de cercear e praticamente dizer qual que é o contexto cultural de determinado grupo, ele acha que a Constituição, a teoria dele, parte desse princípio de que a Constituição ela deve estabelecer as condições para que essas diversas partes dessa sociedade consigam concretizar as suas vontades. Ele vai falar o seguinte: as sociedades pluralistas atuais, isto é, as sociedades marcadas pela presença de uma diversidade
de grupos sociais com interesses, ideologias e projetos diferentes, mas sem que nenhum tenha força suficiente para fazer-se exclusivo. Lógico, porque se um deles for exclusivo, você perde esse contexto multifacetado ou dominante, portanto, estabelecer a base material da soberania estatal no sentido do passado, isto é, as sociedades dotadas em seu conjunto de um certo grau de relativismo, conferem à Constituição não a tarefa de estabelecer diretamente um projeto predeterminado de vida em comum, senão a de realizar as condições de possibilidade da mesma. Então, é bem atrelada essa ideia de realização dessas condições. Temos aqui o Rabel. Rabel, ele discute no livro dele Hermenêutica Constitucional, a Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição, a forma com a qual a Constituição deve ser interpretada. E ele vai falar da Constituição aberta, o afastamento de uma concepção constitucional ligada a uma interpretação fechada. Ele vai se afastar totalmente desse pensamento. Ele vai falar: a teoria da interpretação constitucional esteve muito vinculada a um modelo de interpretação de uma sociedade fechada. Ela reduz, ainda, seu âmbito de investigação na medida que se concentra primariamente na interpretação constitucional dos juízes e nos procedimentos formalizados. Então, Rabel, ele vai falar que a hermenêutica ela é fundamental, uma ferramenta fundamental nesse processo, necessidade de contemplação do conceito cultural de uma sociedade, quando do exercício dessa hermenêutica. Não pode uma coisa estar dissociada da outra. E quanto mais aberto a participação social a esse processo, mais consistentes e eficazes serão as decisões da jurisdição constitucional, que é basicamente aquele conceito da abertura da hermenêutica. Propõe-se, pois, a seguinte tese: no processo de interpretação constitucional estão potencialmente vinculados todos os órgãos estatais, todas as potências públicas, todos os cidadãos, todos os grupos, não sendo possível estabelecer-se um elenco cerrado ou fixado com números clausos de intérpretes da Constituição. Temos um último aqui, mas eu já vou passar para a questão. É uma questão que, se o candidato, se o estudante de direito, se o operador jurídico não está familiarizado com a teoria desses autores, ele se perde um pouco. E veja bem, Pierre Rabel adota uma visão da Constituição como um processo político, o que conduz à afirmação de que a verdadeira Constituição resulta de um processo interpretativo conduzido à luz da publicidade. Alguns candidatos até se perdem quando se fala de um processo político, que associam muito aquelas ideias de que o Hans Kelsen ele falava sobre a parte jurídica, o Carl Schmitt política e o Lassalle sociológico. Aí fala político, a pessoa pensa, não, político é Carl Schmitt. Mas não, quando fala aqui que Pierre Rabel adota a visão da Constituição como um processo político, é importante que a gente veja que quando o Rabel ele vai dizer dessa ideia da Constituição conferir a eficácia mediante a interpretação, isso é uma ferramenta política. Isso é um pretexto político. É a utilização quase da Constituição dessa maneira como uma política pública de integração, de conseguir conduzir a Constituição e o que ela pretende a esse tipo de ferramenta. Então daí esse tipo de noção. E por último eu trouxe um autor brasileiro, o Marcelo Neves. Ele fala da Constituição simbólica, ele vai falar muito de quais são os símbolos. Ele tem uma obra em 94 chamada Constitucionalização Simbólica. Ele salienta o fenômeno da Constituição simbólica como sendo em que a Carta padece de eficácia das normas e dos valores. Para o Marcelo Neves, ele vai ressaltar dois tipos de função que as Constituições podem ter. Um jurídico instrumental, em que existe o peso jurídico normativo, e o simbólico, em que existe apenas um caráter político-ideológico. Aí, palavras do Marcelo Neves. A política instrumental, orientada por símbolos referenciais, seria privilégio de grupos minoritários organizados
para a obtenção de benefícios concretos. Aqui, quando ele fala de grupos minoritários, ele está falando da questão quantitativa e não necessariamente da qualitativa, né? A quantidade de pessoas, um número pequeno de pessoas, mas que tem uma importância muito grande. E satisfação de interesses específicos. A política simbólica orientada por símbolos condensação seria um cenário, uma série de quadros apresentados abstratamente à maioria dos homens. Então Neves ele vai buscar um sentido de símbolo em várias áreas correlatas ao direito para alcançar uma melhor compreensão desse fenômeno da constituição simbólica. Para isso ele vai se utilizar muito de textos, né, do jurista alemão Harold Kindermann, que vai falar da legislação simbólica, a tendência de conversão de valores sociais em leis, a oposição entre simbolismo e concretude e a confusão entre o público e o privado. Esse livro do Marcelo Neves, por sinal, é muito, muito interessante, a ideia da Constituição simbólica. Então, meus queridos, terminamos por aqui. Eu trouxe aqui, excetuando-se aqueles 3 que já havíamos visto, eu trouxe mais 7. Tem muitos mais pensadores, mas eu acredito que, sabendo do posicionamento desses 10, vocês vão ter a total possibilidade de responder uma questão como aquela, além de aprender muito mais, porque esses 10, muitos ali não vão ser cobrados normalmente. Mas é interessante para o nosso conhecimento, para saber não só os sentidos da Constituição, como eu propus ali no título, mas as teorias sobre a Constituição e como que essas pessoas veem não só o que é, mas a que se pretende uma Constituição, o que uma Constituição pretende ser. Eu acho que essas são visões que complementam o que a gente pode ver da nossa própria Constituição, da nossa própria realidade, e melhorar ainda mais esse que é um conceito basilar, né? É algo principiológico no estudo da teoria constitucional como um todo. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou me esforçar para trazer mais e mais conteúdos com uma frequência maior, né? Que não haja um distanciamento tão grande entre vídeos. Espero que vocês tenham gostado.